Olá! Então hoje nós vamos finalizar a Grécia falando da mitologia grega e os valores humanos, fazer uma relação da mitologia com o humano. É como se fizesse uma relação do teológico, do religioso com o humano, com o espiritual com o concreto, com o humano. É. Então, a mitologia, quando se fala em mitologia, sempre vem a ideia de que a mitologia ela nasce da mente humana, puramente da mente humana, né, que está ligada somente à abstração. Na verdade, a mitologia não é só isso não. A mitologia ela surge da mente humana, mas ela tem uma conexão muito forte com a realidade, com o concreto. Por isso que diz mitologia, né, o mito e os valores humanos, né, o concreto daquilo que tem de humano. Então a mitologia ela não vem só no sentido religioso, mas ela tem um sentido concreto, né, humano. Tá? Então, o que é mitologia? Né? Então, quando se fala em mitologia, sempre é o estudo, está relacionado à narrativa, a mitos, a lendas e rituais. Então, mitologia grega é narrativa. Por exemplo, a mitologia grega ela é muito carregada de narrativa. Tanto que as duas obras do poeta Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, são obras narrativas, de cunho narrativo, a narração. Geralmente a narrativa das aventuras humanas, olha lá, narrativa das aventuras humanas. Esta relação entre o humano e o mito, né? Então, mitologia é a história de personagens sobrenaturais, né? Quando fala personagens sobrenaturais, é aquilo que está além do concreto, cercado de simbologia. Então, dentro do pensamento mitológico, cada personagem ele tem um sentido simbológico, ele tem uma simbologia, e venerados sob a forma de deuses. Então, esses personagens sobrenaturais ele tem um sentido prático da vida, uma simbologia, e que eles são elevados à categoria de deuses, semideuses e heróis. Veja bem, você já vai percebendo na mitologia grega que existe uma certa hierarquização entre esses personagens sobrenaturais, né? Tem personagens que têm a categoria de deuses, que estão no patamar mais elevado da pirâmide mitológica, abaixo dos deuses, os semideuses. O que seriam os semideuses? Os semideuses, a própria expressão diz, seriam aqueles que tinham um pouco de deuses e um pouco de humano. Daí eles são chamados de semideuses. E os heróis, que dentro da mitologia grega, os heróis eram geralmente filhos, né, filhos de deuses com humano, porque dentro da mitologia grega, vamos perceber que os deuses, embora sendo deuses, eles tinham sentimentos humanos, eles tinham desejos humanos. Daí a possibilidade dos deuses terem uma relação direta com o humano, né, no sentido prático da coisa. Ao ponto de dizer que Hércules, que foi considerado o maior herói grego, ser considerado filho de Deus, como uma mortal, né? Que regiu as forças da natureza. Então a questão mitológica ela está muito relacionada com as forças da natureza. Ó, comandava os raios, os ventos, os rios, os céus e terras, o sol, a lua. Então, o sentido mitológico ele está relacionado com a natureza. Né? A natureza no sentido de que a natureza é a expressão, em certa parte, da vontade dos deuses.
É o conjunto de fábulas que explicam a origem dos mitos, das divindades mitológicas, que tinham nas mãos os destinos dos homens e regiam o mundo. Olha aí, né? Daí, na antiga Grécia, existiam os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos que, nos Jogos Olímpicos, todas as cidades-estados gregas paravam até de guerrear para fazer homenagem a Zeus, o maior de todos os deuses, né? Considerado dentro dessa visão mitológica para os gregos o maior, o criador do céu, da terra, de tudo que existia no cosmos, né? Então, os Jogos Olímpicos têm uma representação não só esportiva ou de luta, mas ele tem uma representação, posso dizer, teológica, mitológica, porque era uma forma de agradar a Deus, achando os gregos antigos que a resposta seria dias bons. Daí vem a ideia de dias faustos, né? O que seriam os dias faustos? Dias de fartura, de paz, de luz. Daí vem a ideia de dias nefastos, que vem a ideia de tragédia, do terrível, do ruim, da escuridão, né? E que sempre estava atrelado a essa, que o resultado desses dias faustos e nefastos estava muito relacionado com essa relação entre os deuses e os homens. Ao escutarmos a palavra mitologia, quase automaticamente associamos a palavra grega. De fato, a mitologia grega ganhou destaque sobre a mitologia de vários outros povos, pela própria influência que a civilização e o pensamento grego exerceram sobre o mundo, em particular sobre o Ocidente. Para se ter uma ideia dessa influência, basta lembrar que a filosofia e a matemática, por exemplo, são invenções gregas. A ciência surgiu na Grécia, né? A própria influência... daí, os historiadores elevarem a Grécia como civilização clássica. Daí que eles chamam civilizações clássicas, civilização greco-romana, da Grécia e de Roma. Por quê? Porque, sem dúvida, né, de todas as civilizações que existiram no mundo antigo, né, nós devemos muito a essa herança cultural, e uma delas é a mitologia, que vai ser incorporada em muitos conceitos ocidentais, né, nas civilizações ocidentais, que até hoje esses conceitos eles são utilizados no dia a dia. Daí a importância da mitologia grega, né? Dos romanos, por exemplo, nós herdamos o cristianismo, né? A visão cristã de mundo. Dos gregos, a democracia, né? A filosofia, né? São pensamentos, né? O sentido de entender o mundo, né? O racionalismo. A mitologia grega pode ser considerada como um corpo de mitos, quer dizer, um conjunto de mitos e ensinamentos que pertencem à Grécia Antiga, sobre os seus deuses e heróis, a natureza do mundo e as origens e o significado do seu próprio culto e práticas rituais. Era parte da religião na Grécia Antiga. Então, aquilo que eu falei no início. Quando se fala em mitologia, sempre tem que atrelar uma visão religiosa. Mas isso não quer dizer que isso fica só no campo da teologia, né? Ela pode se conectar com a realidade, baseada em narrativas. Por exemplo, como eu falei, as narrativas do poeta Homero em Ilíada e Odisseia, que são 2 poemas épicos que narram as aventuras dos gregos na Guerra de Troia. A mitologia grega. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagem para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica do seu povo. Então veja bem, quando eu falo que a mitologia ela é baseada na narrativa, a narrativa é uma forma de memorizar,
de passar esta narrativa de gerações em gerações, geralmente dos feitos, né? Volto a dizer, os poemas épicos de Homero que exalta o heroísmo dos gregos na Guerra de Troia. Então isso era uma forma de memorização, de eternização, né, dos acontecimentos. Para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origens imaginativas que eram transmitidas, olha, a narração, principalmente através da literatura oral. Olha, literatura oral, oralidade, fala, narrativa, pelos homens, que eram chamados aedos, ou rapisodos. Os gregos antigos enxergavam a vida em quase tudo que os cercava. Olha aí, a observação da natureza, do mundo, e buscavam explicações para tudo. Daí dizer, né, que a mitologia ela não rompe com a filosofia ela não rompe com a mitologia, né? Pode ser um desdobramento de uma explicação do mundo, só que a filosofia procura explicar o mundo através da razão, da ciência, enquanto que a mitologia é através da narrativa, da oralidade, do mito, né? A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas diversas. Algumas figuras mitológicas que estavam bem presentes na mitologia grega e que marcaram como uma das principais características presentes na mitologia grega foram os semideuses, que eram seres imortais. Qual era a diferença dos semideuses para os deuses? É que os deuses eram imortais e os semideuses eram mortais. Daí dizer que a história, enquanto narrativa, surgiu na Grécia. Por quê? Os gregos narravam, procuravam narrar os acontecimentos que eles achavam mais importantes, aqueles acontecimentos baseados muito nas questões da guerra, né? Isso como forma de transmitir a geração futura. Então a história ela surge nesse momento quando há essa preocupação, né? Como forma de narrativa. Os semideuses eram seres imortais, filhos de deuses com seres humanos. Exemplo, Hércules, que foi um semideus e herói, né? Como eu falei antes. E Aquiles, tá? Aí tem as imagens referente a Hércules e a Aquiles. Ninfas, seres femininos que habitavam os campos dos bosques, levando a felicidade. A palavra nifeta se refere a jovem, né? A adolescente, a jovem muito novinhas. A palavra nifeta vem aí, de ninfas. Tá? Você pode ver que ela vem carregada de um sentido sensual, né? O que eram ninfas? Eram jovens, né? Mulheres que habitavam os campos dos bosques, que levavam alegria, né? Em virtude de sua beleza, né? Veja bem que a mitologia grega ela está muito relacionada com o presente. Essa visão de nifeta que chegou até nós vem de ninfas da Grécia. Sátiros, né? Que era figura com um corpo de homem, chifres e pata de bodes. Que é aquilo que é uma das características da mitologia grega, que é o antropozoofismo. O que seria o antropozoofismo? Antropo quer dizer homem, no grego. Zoofismo, animal. A palavra zoológico vem daí. Zoofismo, zoológico. Entenderam? Então, o que seria os sátiros? Seriam os seres antropomórficos, que apresentam mistura de homens e animais. Na figura dá para ver aí, né? Um homem com chifres, tá?
homens com patas de bode. O maior exemplo é o Minotauro, da lenda, né? Do Minotauro, da ilha. Da ilha que existia lá na Grécia, né? Na ilha de Creta. Minotauro que era um ser forte, que tinha um corpo de homem e a cabeça de um touro, que habitava um labirinto que devorava anualmente as virgens gregas que eram enviadas pelas cidades do continente para lá. Aí tem todo um processo de narrativa, né? A narrativa de que todo mundo que entrava nesse labirinto não saía com vida. O único que saiu foi Perseu, fazendo um novelo de linha, de lã, e que conseguiu sair, matou o Minotauro, etc. Então há toda uma relação, eu até diria para vocês dar uma lida sobre a mitologia, a lenda do Minotauro. Centauros, olha, seres antropomórficos, corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo, olha, são seres antropomórficos também, os centauros, né? Corpo de homem, uma parte de corpo de homem e outra de cavalo, são os centauros. Sereias, olha lá, essa visão de sereia que ainda permeia as lendas das sereias vem da Grécia. Mulheres com metade de corpo de peixe atraíam o marinheiro com seus cantos atraentes. Tá? Me parece que lembra muito da Mãe d'Água, ou coisa parecida com a mitologia aqui da Amazônia. Só que a Mãe d'Água ela encantava, né? Encanta os homens nos igarapés, nos fundos dos rios. A sereia lá da Grécia, elas encantava os marinheiros que viajavam nos altos mares. Então, olha aí, também a sereia, ela apresenta uma característica antroposomórfica, né? Górgonas, mulheres espécie de monstros com cabelos de serpente, exemplo, Medusa, Euríale, olha aí, também seres antropozomórficos, né? Dá para perceber mistura de elementos de animal com humano, questão aí da Medusa. E eles ainda acreditavam na existência de 12 deuses que viviam no Monte Olimpo. Já falei do Monte Olimpo, que era habitado por deuses, e o maior deles seria Zeus. Governavam todos os seres da terra, dentre os quais se destacavam Zeus, o maior deles, Hades e Poseidon, que era o deus do mar, né? Deus do mar, Poseidon. Os romanos, quando invadem a Grécia, lá no período helenístico, no último período da história grega, eles incorporam esta mitologia na sua visão de mundo, né? E eles vão fazer a sua mitologia baseada na mitologia grega. Poseidon é o rei dos mares na Grécia, né? Enquanto que Júpiter, que é o nome de um cometa, de um planeta, vai ser o deus do mar lá em Roma, tá? Então, Zeus cuidava dos céus, ele era o rei de todos os deuses. Olha, o maior de todos seria Zeus. Hades foi responsável por cuidar do mundo inferior, onde todos os mortos eram levados. Era, né, ver que essa relação dos deuses está muito conectada com o mundo, né? Zeus, céu, né? Hades, mundo inferior, terra. Poseidon ficou com o reinado dos mares, água. Olha aí, natureza, céu, terra, água, fogo, né? Havia uma relação muito direta, tá? Valores humanos na mitologia grega, aquilo que eu falei no início, uma relação muito direta com os valores humanos. Os gregos antigos enxergavam a vida em quase tudo que os cercava e buscavam explicações para tudo. Eles seguiam uma vida regrada, de modo que se eles fizessem algo que desagradasse os deuses, eles seriam severamente punidos. Daí os Jogos Olímpicos serem realizados de 4 em 4 anos para agradar os deuses, né? Os gregos eles davam
tanta importância para os deuses, né, que eles não iniciavam uma batalha antes em oferecer a batalha, a guerra, a uma divindade, geralmente ligada à guerra. Então, a moral dos gregos, durante um bom período, era focada no temor às divindades olimpianas, aí os Jogos Olímpicos. Eles procuravam agradá-lo de todas as formas, com rituais, que eram feitos nas casas, em templos, sacrifícios, né, de animais, cerimônias em honra a estes mesmos. Por isso que hoje ainda existe na Grécia as ruínas de antigos templos, né, de deuses gregos. Na Ilíada, como eu falei, é contada a história da Guerra de Troia, com a participação de vários heróis, como Aquiles, Odisseu, Ajax e outros. Nessa obra contada como começou a guerra e seu término. Odisseia. Já na Odisseia é contado o retorno de um dos participantes da guerra, Odisseu, daí a palavra Odisseia, à ilha de Ítaca, onde ele passa por vários desafios no mares de toda a Grécia para chegar à sua amada casa. Influência da mitologia grega na cultura ocidental. A mitologia grega foi inspiração e influência para o Ocidente. Desde muito tempo atrás, quando a sociedade ainda estava nos seus primeiros moldes, ela influenciou nas artes, com as esculturas e pinturas, na produção de filmes que se destacaram nas bilheterias, como Odisseia, Troia, olha os filmes que já foram feitos, né? Olha aí, a mitologia grega foi inspiração e influência para o Ocidente desde muito tempos atrás, quando a sociedade ainda estava nos seus primeiros moldes. Ela influenciou nas artes, com as esculturas e pinturas, na produção de filmes que se destacaram nas bilheterias, como Odisseia, já teve um filme de Odisseia, Troia, já teve um filme de Troia, Os 300 e Hércules. E não fica só nisso. Recentemente foi feita uma série de livros pelo escritor norte-americano Rick Riordan, que faz adaptações da mitologia grega para o século XXI, tratando de um semideus moderno, onde os deuses olimpianos ainda existem. Esses livros são best-sellers mundialmente. Percy Jackson e os olimpianos, os heróis dos Olímpicos. Tá? Olha os livros hoje publicados que têm uma relação, né, com a mitologia grega. Aqui em Belém tem um antigo cinema Olímpia, tem uma relação com Olímpios, né, com a mitologia grega, o Olímpia, que por sinal é o cinema mais antigo do Brasil. Tá? Então, aqui nós fechamos a Grécia. Eu fico muito agradecido. Vocês assistem e comentem, por favor. Obrigado.